Eletroquímica. Pilha de Daniell. A pilha de Daniell é formada por dois eletrodos, um de zinco, outro de cobre. Estes eletrodos, cada um deles estão imersos numa solução. Eletrodo de zinco, imerso numa solução de sulfato de zinco. Eletrodo de cobre, imerso numa solução de sulfato de cobre. As duas cubas estão unidas por uma ponte salina, com a finalidade de manter o equilíbrio iônico. Os dois eletrodos estão unidos por um fio externo. Esse fio externo estão conectados a um voltímetro para medir a corrente elétrica, para medir a diferença de potencial. Após algum tempo, o que se observa? Um desgaste no eletrodo de zinco. Isto ocorre por quê? Devido à oxidação do zinco. E ocorre uma elevação na massa do eletrodo de cobre, devido a quê? A deposição de cobre, em função da redução que ocorre no eletrodo de cobre. Então a tendência do zinco é oxidar. O potencial de oxidação do zinco é maior que o do cobre, isto é, o cobre tem um maior potencial de redução, tem maior facilidade de receber elétron. É por isso que a transferência de elétron vai ocorrer do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre, onde no eletrodo de zinco ocorre oxidação. Ao oxidar, o zinco passa para a solução na forma de cátio. Ao reduzir, os cátions de cobre se deposita na placa, na forma de átomo, na forma de metal. Consequentemente, nesta solução ocorre uma elevada concentração de cátio zinco, portanto é necessário migrar íons da ponte salina para manter o equilíbrio de íons. Desse lado aqui, como ocorre redução do cobre, diminui a concentração de cobre, consequentemente eleva a concentração dos ânions. Consequentemente, tem os cátions da ponte salina para manter o equilíbrio iônico. Sem a ponte salina, a pilha não funciona. E o voltímetro é exatamente para medir a diferença de potencial dos dois eletrodos da pilha de Daniell. Então, a reação que ocorre aqui no zinco é uma reação de oxidação, devido à corrosão, devido ao desgaste, chamado de semi-reação. No eletrodo de cobre, como ocorre um aumento de massa, ocorre uma redução. Seria uma semi-reação de redução. E tem essa representação. Redução, ganho de elétrons. Cátions de cobre ganha elétron, transformando de cobre em metálico na forma sólida. Aqui o zinco do eletrodo oxida, formando cátion zinco e passa para a solução. As duas semi-reações, a partir das duas semi-reações, você pode obter a reação global. Soma-se as duas semi-reações. O eletrodo de zinco, como oxida, é chamado de ânodo. Tem um sinalzinho negativo. O eletrodo de cobre, como ocorre a redução, é chamado de cátodo, polo positivo. Ao somar as duas semi-reações, você vai obter a equação global. Como se faz essa soma? Verifica-se que na primeira semi-reação tem 2 elétrons no segundo membro. Segunda reação, os 2 elétrons estão no primeiro membro. Ao somar, os dois se cancelam, porque estão em lados opostos. Um subtrai o outro. Os demais somam zinco sólido mais cobre em forma de cátion em solução aquosa, a seta que indica a ocorrência da reação. Do outro lado aqui nós temos o zinco em solução aquosa na forma de cátion, mais o cobre depositado no eletrodo. Essa representação da reação global pode ser representada através de um diagrama. No caso da pilha de Daniell, você vai
essa barra dupla aqui indica a ponte salina. Que zinco sólido com zinco 2+, indica semi-reação de oxidação do zinco. Do outro lado nós temos cobre na forma de cátion, cobre na forma de átomo, indica redução. Então, antes da ponte salina, você indica a reação de oxidação. À direita da ponte salina, reação de redução. A diferença de potencial da pilha, para fazer os cálculos, você utiliza essa fórmula aqui prática. ΔE representa a diferença de potencial ou força eletromotriz, que vai ser a pilha com menor potencial de redução menos a pilha com o eletrodo com menor potencial de redução menos o eletrodo com potencial de redução menor. Quer dizer, maior potencial de redução menos o menor potencial de redução. Ou se soma o potencial de oxidação mais o potencial de redução. E esses potenciais foram determinados experimentalmente utilizando como eletrodo de referência o hidrogênio. Então, o hidrogênio é o eletrodo padrão. Esse hidrogênio, gás de hidrogênio adsorvido numa placa metálica de platina, funciona como eletrodo. Arbitrariamente, atribuiu-se o valor igual a 0. Daí, fez-se várias medidas, construindo uma pilha, uma contendo o eletrodo de hidrogênio e o outro eletrodo de um metal qualquer, de tal modo que surgiu a medida de várias semi-reações de redução ou de oxidação. Mas aí o PAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, ela padronizou escolher o potencial de redução. Aqui nós temos alguns potenciais padrão de eletrodos a 25 graus Celsius e pressão de 1 atmosfera, considerando a solução aquosa de 1 mol por litro. Então, sentido direto seria potencial de redução. Veja bem, olha, cada situação aqui nós temos cátions recebendo elétron, então vai ocorrer redução. Sentido potencial de redução. O oposto aqui indica potencial de oxidação. Verifique que os átomos aqui já estão na forma de cátion, já estão perdendo elétron. Oxidação nesse sentido redução. Se você verificar aqui, potenciais de redução, cada semicélula apresenta um potencial de redução diferente. O que acontece aqui de cima para baixo com os potenciais de redução? Estão aumentando. A espécie que está abaixo tem um potencial de redução maior que a espécie que está acima. Comparando aqui o zinco com o cobre. Zinco, potencial de redução, menos 0,763. O cobre está lá embaixo, tem um potencial de redução maior. É por isso que na pilha de Daniel, o cobre se reduz, porque seu potencial de redução é maior que o do zinco. Se verificar o oposto assim, nesse sentido, potencial de oxidação. De cima para baixo, o que acontece? O potencial de oxidação diminui, isto é, a espécie que está acima tem um maior potencial de oxidação. Comparando aqui a pilha de Daniel, a mesma pilha lá, agora analisando o potencial de oxidação. Do zinco tem um potencial de oxidação maior que o do cobre, por isso, o zinco oxida, transferindo elétron para o cobre. Porque o potencial de oxidação do cobre é menor, isto é, tem um maior potencial de redução. Então, uma placa, uma pilha formada por zinco e cobre. O zinco transfere elétron para o cobre. Quando a diferença de potencial da reação global da pilha é maior que zero, a reação é espontânea, ocorre espontaneamente. Então, as reações nas pilhas é espontânea.
Se você fizer os cálculos e encontrar um valor menor que zero, indica que a pilha não funciona naquele sentido que você fez os cálculos. A reação é não espontânea. Então ela vai ocorrer espontaneamente se a diferença potencial é maior que zero. Voltando à pilha aqui de Daniel, fazendo os cálculos da diferença potencial, isto é, somando as duas semi-reações, oxidação no ânodo, que vai ocorrer a oxidação do zinco, consultamos na tabela lá e encontramos um valor de 0,763. O cobre reduz, porque seu potencial de redução é maior. Então, aqui é o valor do potencial de redução. A regra prática pode você fazer o seguinte: para encontrar esse valor, você soma os dois. Ó. Reação global. Cancela os dois elétrons que estão em sentidos opostos e soma as espécies aqui. O zinco mais cobre do outro lado. Nós temos zinco em solução aquosa mais o cobre. É só pegar os potenciais de redução. Potencial de oxidação mais o potencial de redução. Potencial de oxidação soma-se com potencial de redução. No caso da pilha de Daniel, esse valor é de 1,1 volt. Portanto, a reação é espontânea.